Boa noite a todos. É sempre para nós uma alegria estar com todos aqui nesta noite, neste momento, poder, através deste estudo, contribuir um pouco com a palavra, com a mensagem do Evangelho de Jesus, à luz aqui dos esclarecimentos da doutrina espírita. Boa noite também aos amigos internautas que nos assistem e boa noite a todos. Boa noite aqui a nossa querida amiga Shirley Milagre. Boa noite, Shirley, com a palavra para nós também, desejando aqui a todos com a presença aqui. Boa noite, queridos. Boa noite aos internautas. Então nós vamos começar o trabalho de hoje, do nosso aprendizado. É uma alegria muito grande estar com vocês para estudar mais um pouquinho. Vamos aqui à primeira pergunta, lembrando que quem tiver com vontade de perguntar, os nossos auxiliares estão aqui do lado, né? Com a caneta e o papel, para possibilitar que a pergunta de vocês cheguem até a nossa mesa, para que nós possamos juntos buscar o esclarecimento e aquilo que nós não conseguirmos atender no momento ou esclarecer de maneira adequada, nós vamos procurar, né, Eurípides, estudar um pouco mais para estarmos então trazendo uma informação mais esclarecedora, né? Então a primeira pergunta: boa noite. Quando se sente a presença de um espírito a te acompanhar, já há algum tempo, levando a sensações como arrepio, dormência no corpo, dores de cabeça, não tive a experiência de ver, mas a presença tem sido mais forte com o passar dos dias. Como devo reagir? Quem devo procurar para me orientar? De fato, algumas criaturas encarnadas, elas têm uma sensibilidade maior, uma percepção maior da vida espiritual, né? Isso é individual, tá certo? E essas experiências de percepção de uma presença de alguém fora do corpo físico, próximo de nós, ela pode ser percebida de várias formas. Nosso companheiro citou aqui alguma das formas com que ele percebe uma presença espiritual. E a experiência dessa percepção, quando ela é desconfortável para nós, como foi citado, dores de cabeça, arrepios desconfortáveis. Então, sendo a experiência desconfortável, nós podemos deduzir, a partir daí, que essa captação de fluidos, de energia, que vem do campo mental deste irmão desencarnado, representa muitas vezes a condição em que ele se encontra no mundo dos espíritos, certamente em desequilíbrio, circulando no seu perispírito, na sua aura, energias deletérias que, ao serem transmitidas para nós que temos antenas, vamos dizer assim, né? Nós temos a capacidade de captar essa energia, nós as captamos e elas são transformadas em sensações desagradáveis. Mas muitas vezes as sensações são confortáveis, agradáveis. Quando as sensações são de paz, de harmonia, de equilíbrio, quando nós temos uma sensação que parece que o nosso corpo está mais leve, como se nós estivéssemos flutuando, né? Essas sensações agradáveis, que também são experiências da presença espiritual ao nosso lado,
que se dá pela transmissão fluídica, magnética, muitas vezes corresponde a espíritos que já estão numa condição de equilíbrio maior do que a nossa e são capazes de nos trazer sensações boas, agradáveis, acolhedoras. Então, na realidade, perceber a presença de um espírito não é o problema. O problema é qual espírito tem estado presente na nossa vida, né? Ao nosso lado e caminhando conosco, e por quê, né? Então, como que eu devo reagir? A primeira coisa em relação à percepção da presença de um espírito é você fazer por ele, emitir a ele um bom pensamento, um sentimento de acolhimento, de paz, de solidariedade, de respeito e de fraternidade. Esteja ele na condição que ele estiver. A segunda coisa é você procurar se harmonizar, porque se você faz uma prece e se harmoniza, certamente que aquelas sensações desagradáveis, oriundas dos fluidos, do magnetismo desequilibrado, não vão encontrar sintonia com a sua mente, o seu perispírito, e não vão conseguir entrar no seu campo magnético e repercutir no seu campo físico. Então, se eu me harmonizo, se eu faço uma prece, se eu me sintonizo com o Criador, eu estou automaticamente me dessintonizando, me afastando magneticamente das influências deletérias daqueles irmãos que ainda estão em desequilíbrio. Então, é assim que eu devo procurar me orientar, não é? Cultivar bons pensamentos e fazer as orações. Uma pergunta que já nos chegou aqui, a pessoa diz assim como nós, encarnados, sentimos saudades dos nossos entes queridos já desencarnados, eles também sentem saudades de nós? Bom, se nós sentimos, obviamente também eles vão sentir. Agora, de que forma? Conforme a Shirley colocou, o que a doutrina espírita nos esclarece a respeito desta questão da morte em si? Que nós iremos passar para o lado de lá da mesma forma que estamos aqui. Ninguém morre e vira santo só porque morreu, né? Então, a condição que nós estamos para que estejamos bem e chegar de lá melhor, este é o momento aqui de estudar. Aqui é o planeta escola, para que a gente passe numa condição melhor. Então, se nós sentimos saudades, eles também sentem? Sim. E vai estar também na mesma condição vibratória, na mesma condição que aqui se foram. Com seus amores, com as suas paixões, com seus desequilíbrios, com as questões, como todos nós, ainda para buscar, para reajustar. Então, da forma como ele passou, ele estará do outro lado, vamos dizer assim, também com estas questões, com estas sensações. Se já é um espírito mais esclarecido, mais compreendido a respeito da morte, a respeito da questão, vai entender o seu momento, a sua passagem, vai sentir sim a saudade, mas sem aquele desequilíbrio, sem aquela questão de que está sendo sofrimento para ele, né? E da mesma forma aqui entre nós, se somos já pessoas mais esclarecidas, isso a gente pode ver no nosso dia a dia dentro das nossas famílias, tem pessoas que reagem de forma muito mais, vamos dizer assim, complicada, e tem pessoas que já são mais serenas, já são mais tranquilas, já entendem melhor. E a doutrina espírita vem nos colocar isso, que a morte em si é do corpo físico, o espírito prossegue, o espírito ele
atinge outros voos, vamos colocar assim, ou seja, ele passa para outro plano. Então a condição que lá está é a mesma daqui como ele partiu. E é isso que a doutrina vem nos dizer sobre a questão de a gente buscar procedimentos no bem, sobre a questão da gente enfatizar a busca por nos acertar mais do que errar menos. Então a condição que estaremos também daqui com esta saudade, será uma saudade assim pelo amor, pelas coisas boas que passamos juntos, ou será que vamos estar aqui sofrendo com isso, querendo ele aqui do nosso lado, e aí ele vai estar na perturbação do outro lado, conforme a doutrina passa para nós, que este momento é um momento de perturbação também. Por quê? Porque já está ali naquela questão de não ter muito aceitado a morte, e aí nós estamos daqui forçando, vamos dizer assim, a barra, querendo, lamentando, chorando, ao invés de entender, conforme bem coloca o Cristo, orai, porque é o único meio agora que nós temos por condição de poder ajudar, orando, vibrando energias positivas por ele, para que de lá ele receba a medicação necessária que através da prece propicia a todos nós. Sabemos que a prece ela eleva para nós esses nossos sentimentos. Quando Cristo nos diz orai e vigiai, para não que venhamos a cair nas tentações, ele vem nos pedir essa sintonia com a espiritualidade, manter-se nessa vibração, nesta sintonia, para que a gente assim exerça um processo mais construtivo para nós. Então a saudade todos nós iremos sentir. Um amigo, um familiar que vai para uma outra cidade, vai para um outro país, nos causa esse sentimento de saudade. A questão é que a gente sabe que um dia ele pode voltar. Na questão da morte, se nós não temos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, conforme o Cristo nos coloca, nós temos a condição de, através dessa mentalização, deste momento de elevar os nossos sentimentos e o pensamento a Deus, rogar para que este nosso companheiro, este amigo, este pai, esta mãe, receba aqui as melhores vibrações possíveis. Então nós temos a condição de ajudá-los para que lá estejam numa condição melhor, para que possam continuar assim a sua trajetória, buscando também de lá este entendimento e continuar seu caminho, estudando, porque no mundo espiritual ninguém está à toa, ninguém está parado. O trabalho de construção íntima, ele continua. A reforma, ela continua. Hoje nós vamos falar na palestra sobre esse tema, renovar-nos sempre. Então nós vamos compreender um pouco sobre a questão de como podemos entender o que é reformar, o que é construção íntima dentro de nós. Então essa questão da saudade todos vamos sentir. Vai depender um pouco justamente da condição que nós estaremos de lá. Se nós tivermos feito uma passagem mais tranquila, as perturbações, os tormentos vão ser mais suaves também. Mas se foi de forma constrangida, de forma que nós não a aceitamos, nós estaremos na condição de ter que entender este processo. E aí, por que tantas questões que a doutrina espírita vem nos colocar relativas às questões obsessivas, às questões relacionadas aos fantasmas, entre aspas, nas questões que, às vezes, as perturbações dentro da família, porque há a questão do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, nas questões obsessivas. Ficar daqui, sobrepujando todas essas questões, tentando fazer com que ele volte, sabendo que isso não vai ser possível, nós estamos atrapalhando para que ele continue a sua construção, a sua busca, a sua caminhada. Então, o processo mais correto, conforme a doutrina espírita nos coloca, é a oração, é entender que ele precisa continuar. Por isso Cristo já nos dizia que as questões
que precisamos corrigir neste mundo, vivendo aqui neste mundo sem ser do mundo. Entender que a única certeza que todos nós temos é este momento do desenlace, é este momento de entender que este corpo ao qual todos nós aqui usufruímos dele durante esta encarnação, não vai ter como a gente levá-lo conosco, ficará aqui. Não tem como a gente sair dessa, mas é buscar como espíritos imortais que somos, trabalhar por agora a condição para chegar de lá numa condição mais tranquila, mais serena, e entender que nós podemos, conforme o Cristo nos colocou, vencer o mundo, vencer as dificuldades, entender o nosso processo. É essa construção de chegar de lá, sentir saudade, mas entender que foi uma saudade boa, que ali ficou pessoas queridas, e também da mesma condição de lá, continuar orando e pedindo a Deus, se possível, e estivermos numa condição para isso, de poder vir e ajudar. E aí vai no que a Shirley estava falando, de que forma estamos sentindo a presença dos Espíritos. Se nós estamos daqui ajudando, de lá também eles vão ajudar, né? Se nós não fizermos dessa forma, nós teremos os que vão nos complicar. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos fala justamente isso, que eles nos influenciam de tal forma que são eles que nos dirigem. Então é nós que temos que colocar essa barreira, vamos colocar assim, deste impedir, conforme Cristo nos coloca de diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Quando nós nos conhecermos melhor, compreender quem somos, nós vamos entender que a sintonia somos nós que criamos. É cada um se afiniza com aquele que traz o sentimento. Por exemplo, quem é dado aqui a bebidas, a cigarro, vai estar afinizando para junto de si. Se nós estamos aqui neste momento buscando o entendimento e a compreensão do Evangelho, num momento de introspecção íntima, iremos trazer para junto conosco os mesmos que se afinizam conosco. Lembrando que, conforme o próprio Cristo nos disse, que Ele não veio aqui para os sãos, e sim para os doentes. Todos nós aqui trazemos algo que precisa ser construído de melhor. Todos nós aqui estamos com alguma questão que precisa ser trabalhada. Ninguém ainda pode se dizer dono do próprio caminho, dono da verdade plena. É construção, é reforma, é entender que as questões do Espírito precisam ser trabalhadas agora. Tem duas perguntas aqui que tratam do mesmo assunto, aí eu vou respondê-las juntas. Boa noite, minha filha desencarnou há 3 anos e eu, quando vou dormir, faço minha prece, leio uma parte do Evangelho e peço para sonhar com ela, mas não tive essa oportunidade. Peço os espíritos da vinha de luz, mas nada acontece. Por que não acontece? E a outra pergunta é: como saber se entes queridos estão em paz, que já se foram, né? Aqueles que já se foram, se estão em paz. Como saber se eles estão bem, né? Eu sei que aqueles que amamos são os nossos maiores motivos de preocupação e de ligação do nosso pensamento e do nosso sentimento. Isso é óbvio. Dos grandes motivos que nós temos para viver é exatamente a capacidade de amarmos. Das grandes razões que nós temos para lutar é exatamente por aqueles que amamos, né? Então, aqueles que amamos são muito importantes na nossa vida, não só na Terra, mas fora dela também. Mas aí, eu pergunto, quando vem essa pergunta, como saber se os entes queridos estão em paz, né? Aqueles que já se foram. Eu pergunto, o que você
pode fazer com esta informação? Ter essa informação, o que você pode fazer a respeito disso? Se alguém disser para você, sua filha, que desencarnou há 3 anos, está no plano espiritual numa situação não muito boa, em sofrimento, o que você poderia fazer a respeito? Então, uma das grandes razões da gente não ter notícias o tempo todo a respeito daqueles que amamos e que já se foram, é exatamente pela impossibilidade de atuarmos diretamente em favor deles no mundo espiritual. Nós estamos encarnados. Como que nós vamos agir lá no mundo dos espíritos em favor daqueles que amamos? E às vezes, por muitas vezes, quando eles estão conosco aqui na Terra e caminharam conosco aqui, nós nem fizemos nada, ou fizemos tão pouco. Porque agora, com a barreira da matéria, nós estamos preocupados em ter que fazer alguma coisa, não é? Bom, nós não podemos atuar diretamente em favor daqueles que já se encontram no mundo dos espíritos, mas nós podemos atuar indiretamente, na medida em que nós mentalizamos bons pensamentos, boas lembranças, bons sentimentos, alegria e a prece. Nós estamos, de alguma forma, indiretamente, auxiliando o nosso ente querido que já partiu e que pode não estar numa situação de equilíbrio. E por que a gente não consegue pelo menos sonhar com eles? Por que a gente não consegue conversar com eles durante o sono? Porque durante o sono nós saímos do corpo, nós nos tornamos espíritos. É quase que como morrêssemos, não é? Entretanto, nem sempre a divina providência concorda com os nossos desejos. Nosso Pai nos conhece muito mais do que nós mesmos, e Ele sabe quando é que nós estamos preparados ou não para descerrarmos alguma porta, alguma janela e vislumbrarmos uma situação que nós desconhecíamos. Deus, em sua infinita bondade, sabe exatamente aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém. Então, apesar do amor, da grande ligação de uma mãe com uma filha, que é um laço profundo, né? Nós sabemos que entre o mundo encarnado e desencarnado, essa conexão através do sono, onde nós nos desligamos do nosso corpo e saímos dele, a permissão para irmos ao encontro desse ente querido depende da misericórdia divina, da vontade divina, que é mais sábia do que a nossa. Isso, em primeiro lugar, precisamos ter permissão. Segundo lugar, se nós encontrarmos com o nosso ente querido, você disse, nada aconteceu, pode muito bem, em que uma dessas noites você a encontrou e conversou horas com ela. Entretanto, quando você retorna para o seu corpo físico, as lembranças
do trânsito espiritual durante o sono, nem sempre elas são absorvidas pelo cérebro e formam memória. Nem sempre. Nós muitas vezes podemos nos encontrar com os seres amados e não ter a lembrança depois que acordamos, e só ter uma sensação de alegria, de bem-estar, né? Como se nós tivéssemos visto um passarinho verde, como muita gente diz por aí, aquela sensação de bem-estar. Só que nós não guardamos na memória física, orgânica, a experiência espiritual que nós tivemos. Então, a nossa irmã que diz: por que nunca acontece, apesar de eu fazer minhas orações e as minhas preces, né? E pedir aos espíritos para visitar a minha filha? Eu posso dizer à companheira que certamente ela já visitou, certamente ela já encontrou, ela só não teve ainda o registro no cérebro físico daquele momento que foi de muita alegria, de muita felicidade do encontro, né? E quando nós não encontramos os seres amados, os entes queridos na vida espiritual durante o sono, é porque é vontade divina, que é mais sábia do que a nossa, que o nosso momento de encontrarmos com Ele ainda não chegou. Ou porque nós não estamos preparados, ou porque o outro que está no mundo espiritual não está preparado para aquele momento. Então a sabedoria divina não falha nunca. Outra pergunta que nos chega aqui vejo muitos espíritas definindo o plano espiritual com elementos do plano material, como casas, computadores, aparelhos e ferramentas. E aí a pergunta: isso é metafórico? Bom, pensem todos aqui na condição que todos nós estamos tendo aqui de analisar aqui esta casa ao qual nós estamos aqui. Esta casa, ela foi plasmada, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Ela só é o que é aqui hoje devido à progressão que ela teve para se criar aqui no plano físico. No livro Nosso Lar, André Luiz narra as passagens dos locais onde ele frequentou no Ministério ali da Comunicação, em todos os outros setores na colônia Nosso Lar. Analisando, igual nós falamos anteriormente, a passagem do espírito para o outro plano, vamos relembrar aqui para os mais antigos, da nossa época, assim, por exemplo, naquele desenho do He-Man. Quem se lembra quando se abria um portal e ali eles pulavam e passavam para um outro plano, que ali se denominavam um outro plano, mas que, analisando o contexto todo daquele desenho, era o mesmo plano. Assim é o nosso plano terreno com o plano espiritual. Quem tem a percepção dos olhos de ver, conforme o Cristo nos narra, estará vendo, andando aqui entre nós, espíritos desencarnados. Estará tendo esta condição. Então eles estão entre nós, esbarrando em nós a todo momento. E aí a gente entender, para aqueles que passam em situações assim, de uma morte trágica, que forma que nós podemos pensar que eles serão recebidos do outro lado? Tem da mesma forma que estão socorrendo ali um acidente numa estrada, por exemplo, que os bombeiros estão lá, os paramédicos estão lá, o mundo espiritual também está agindo da mesma forma, socorrendo aquele companheiro que desencarnou, acolhendo ele ali, dando os primeiros socorros para ele até então, numa consciência plena, chegar à condição de entender que ele desencarnou. Então ele vai receber todo o aparato, toda a medicação, tudo o que for necessário, e aí nós vamos entender que o mundo, ele é um só. A condição que nós estamos aqui é que nós precisamos melhorar. Justamente entendendo essa questão de
das questões que nos são plasmadas aqui, ou seja, essa questão que se coloca metafórica, não. Porque o que é aqui é cópia do que é lá. E aí se coloca muito bem assim na doutrina espírita, uma cópia de certa forma mal feita, né? Prédios, arranha-céus, vamos colocar assim, hospitais, num processo muito mais avançado, numa tecnologia muito mais avançada. A tecnologia que nós temos aqui hoje, ela é, vamos dizer assim, 10% do que seria a tecnologia no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, André Luiz narra as questões que existem lá, e aí nós vamos entender a questão de passar para o lado de lá e ainda ter uma casa, um hospital, às vezes a pessoa que ainda é apegada aqui à matéria, aos bens materiais, a um carro, a própria casa, ela vai estar tendo essas percepções, ela vai continuar ligada a essas questões. Então, a questão de o que existe de lá é uma cópia, aqui é uma cópia, vamos dizer assim, mal feita, e aí tem muitas questões ainda para a gente poder aprender. Daria aqui uma palestra inteira para a gente falar sobre esse tema, entender a vida no mundo espiritual, conforme narra André Luiz, em 13 obras, começando do livro Nosso Lar, terminando no livro A Vida no Mundo Espiritual, onde ele traz ali essas passagens, o que acontece no mundo espiritual, trabalhos que é feito, a espiritualidade agindo, trabalhos, por exemplo, aqui numa casa como essa, num momento igual este aqui assim, quantos irmãos que se encontram em situações difíceis, que estão aqui entre nós também, tendo a condição de ouvir destas palavras aqui, de trazer para dentro de si também um conteúdo que possa alertá-lo, que possa consolá-lo, que possa acalmá-lo. Quantos de nós aqui viemos à casa espírita trazendo questões que nos perturbam? Quantos que não vêm conosco? Quantos que não são atendidos aqui e são assistidos aqui? Todos estão aqui entre nós, também precisando deste entender, também precisando de compreender. Então a vida no mundo espiritual é a vida nossa. Aqui é só um momento que é nos dado na condição aqui na carne de aprender, de refazer, de corrigir questões ligadas ainda ao nosso passado, as questões que nós, de certa forma, infligimos ainda na nossa caminhada, estamos aqui para corrigir, conforme Pedro nos coloca na primeira epístola dele, no capítulo 4, que o amor cobre a multidão de pecados. Não é a multidão no sentido figurado que aqui estamos todos, mas aqueles pecados, aqueles erros, aquelas questões que ainda trazemos que precisam ser corrigidas. E de que forma? Somente amando. Ninguém vai resolver um problema odiando a pessoa. Só se resolve amando. Tem uma passagem que nos é narrada de uma pessoa que desencarna, um casal, e aí eles chegam no mundo espiritual, e aí a mulher fala assim: poxa, eu passei uma vida toda com ele lá, suportei ele a vida toda, tô quite, resolvi meu problema. E aí é falado para ela: bem que você disse, você suportou, mas você não soube amar, retornarão para aprenderem. É este o caminho. O Cristo nos disse isso: amai-vos uns aos outros. Nós é que nos complicamos. Nós é que infelizmente não entendemos como esse amor pode nos ajudar e fazer com que nós caminhemos buscando a direção certa na vida. Então a vida no mundo espiritual é a vida real. Aqui é que é a passagem que nós estamos tendo. A carne morreu, acabou. Mas o espírito prossegue. Então nós estaremos voltando à nossa pátria. Quando a gente vai para a escola, a gente vai para aprender. Quem aqui tem a sua profissão e através dessa profissão foi para a faculdade, passou anos ali para aprender, sabe que é na vida, é no dia a dia, é ali que ele vai exercer o que aprendeu. Aqui nós vamos aprender para retornar de lá numa condição melhor, porque é lá que nós estaremos melhores, se a gente souber aproveitar a oportunidade que aqui nos é dada. Então o mundo espiritual
é a vida real. Tudo que aqui tem, cópia do que lá existe. Bem, tem uma pergunta interessante aqui. Boa noite, sou um frequentador desta casa desde o ano de 2017, quando aqui cheguei com muitos problemas na minha vida. Me disseram que eu era médium, que eu precisava frequentar as reuniões, receber 36 passes para desenvolver minha mediunidade, mas até agora nada aconteceu comigo. Se passaram 2 anos e nada do que fazer, pois os problemas me parece que aumentaram e eu me sinto ainda, e eu não sinto nada, eu não sinto nada deste negócio que vocês chamam de ser médium. Tem essa força da mediunidade, o que devo fazer mais? Existe essa força da mediunidade mesmo, o que devo fazer mais? Eu achei a pergunta muito boa, tá? Por quê? Porque muitos de nós, eu acho que a ampla maioria, só aqueles que começam na doutrina espírita, na evangelização de criança, é que tem vamos dizer assim, a oportunidade de vir para a casa espírita pelo conhecimento, pelo amor. A maioria de nós aqui, a gente vem pela dor, tá? Nós procuramos a casa espírita porque nós já fomos em tudo quanto é coisa que nós imaginamos e nada resolveu os nossos problemas. E nós estamos querendo ficar livre de problemas, que é a segunda coisa, né? Nós somos assim. Bom, e o nosso grande companheiro, frequentador da casa, ele está se vendo assim, tem 2 anos que eu frequento a casa, mas os meus problemas não só continuam, como aumentaram, né? E até hoje eu não vi a minha mediunidade, que alguém disse que eu tinha, né? É uma interpelação justa, tá certo? Mas aí eu pergunto ao companheiro, muito bem, você chegou em 2017, quem é você hoje, depois de 2 anos na casa espírita? Quem é a pessoa que chegou e quem é a pessoa que está aqui hoje? São a mesma pessoa? Eu acredito que não. E quero apostar que não. Já são pessoas diferentes. Houve progresso, tenho certeza. E aí vem a outra pergunta. Se eu hoje sou uma pessoa diferente de 2 anos atrás, dado o conhecimento que eu já adquiri, vem a segunda pergunta. O que você já fez com esse conhecimento que você adquiriu nesses 2 anos? O que ele representou na sua vida? Que mudanças ele trouxe para você? Reais, não é? Então, será que eu me mobilizei de alguma forma da minha situação cômoda para me tornar uma pessoa ativa no cristianismo redivivo? Será que eu mudei atitudes? Mudei maneira de pensar? Mudei maneiras de agir? Tem uma frase que eu ouvi que eu acho extremamente sábia. Só o louco consegue esperar resultados diferentes, fazendo tudo sempre do mesmo jeito. Então, eu, dentro da casa espírita, com o conhecimento que eu adquiri, e já não sou mais a mesma pessoa de antes, eu preciso
fazer coisas diferentes na minha vida para que eu obtenha resultados diferentes. Os problemas existem? Existem. Mas existem para nos mostrar onde nós estamos precisando melhorar. Eles existem para dizer para mim assim: olha aqui, você precisa conquistar essa habilidade, essa virtude, a paciência, a resignação, o respeito ao outro, as limitações do outro. Você precisa aprender a ser menos ambicioso. Você precisa abrir a mão mais um pouquinho, né? Muito agarrado. Então, os problemas, eles existem na nossa vida não é para nos incomodar, é para nos desacomodar, nos tirar da condição de espíritos acomodados ao vício moral que nós criamos ao longo da nossa evolução. Os problemas vêm para a gente dizer: basta, eu preciso a partir de hoje de resultados diferentes na minha vida. Então, para isso, eu preciso fazer as coisas diferentes. Senão, não tem jeito. Eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Não é? Então, ao nosso querido companheiro que fez a pergunta, né? Tenha paciência, perseverança e continue na luta, porque o cristianismo, ele é feito de sacrifícios mesmo. Mas o sacrifício no bem resulta em muita produção de amor. E o amor, quando volta para nós, nos alimenta. Uma pergunta aqui, Sheila, que também tem a ver com um pouco com essa que você colocou. E ele nos diz assim, que fala-se tanto em reforma íntima na casa espírita, mas afinal, como podemos fazer essa tal reforma? O que a Shirley colocou, nós vamos contar aqui uma pequena historinha para a gente assimilar um pouco esta pergunta também que o nosso amigo fez sobre as questões que já tem aí tempo que vem aqui buscar e ainda não entendeu por que as questões não se resolvem. Bom, um homem, ele foi ao médico. Chegando lá, indagando para o médico as questões que o afligiam, o médico pegou, fez os exames, analisou e constatou que ele estava assim com uma questão pautada sobre cirrose. Todos sabemos que é devido a questões levadas ao álcool, às bebidas alcoólicas. E aí o médico passa para ele uma questão de medicamentos, passa para ele para que ele possa buscar uma nova atitude, buscando assim fazer caminhadas, buscando assim fazer ginástica, tentar melhorar um pouco as suas questões e tomar a medicação que foi lhe sugerida. Passam alguns dias, esse homem retorna ao médico e o médico ali pergunta para ele: e então, melhorou? Ele: não melhorou, doutor, continua a mesma coisa. E aí ele pergunta para ele: você tomou a medicação certinha? Tomei, doutor, tomei sim. E aí pergunta para ele: você fez as caminhadas? Sim, fiz certinho, fiz a ginástica, sim. E aí ele pergunta: e a bebida? Você parou com a bebida? Você diminuiu um pouco a bebida? Ele: não, doutor, continua doendo. E aí nós vamos entender o que com tudo isso? Que a medicina humana, ela trata das questões do corpo físico. A medicina espiritual, aqui na casa espírita, nós vamos receber as questões relacionadas ao espírito. Então nós temos que buscar entender isso, compreendendo que está em nós, conforme Jesus já dizia assim: a tua fé te curou, levanta-te e não peques mais. Seria o mesmo que ele chegar aqui para nós: poxa vida, não faça isso de novo. Jesus foi brando, foi sereno, mas quantos de nós precisamos entender que isso está em nós modificar? Emmanuel diz assim, em uma de suas mensagens, ele fala assim, que o pastor conduz o seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as suas próprias pernas.
Nós é que devemos agir. Nós é que devemos caminhar. O remédio ele está dentro de nós. Nós é que precisamos saber de que forma vamos entender este processo de reajustamento, de entender se o passe realmente está fazendo efeito ou se eu estou impedindo que isso aconteça. Uma outra historinha só para a gente entender: um certo homem foi buscar a cura espiritual numa cidadezinha do interior de Goiás, não é Abadiânia, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, não foi lá com João de Deus, mas foi numa cidadezinha de Goiás que chama-se Palmelo. É uma cidade que também faz um trabalho espiritual, mas com o passe, com a irradiação do passe, nada de cortes, nada disso. E aí ele foi lá e ele estava cego. E aí ele dizia que ele queria voltar a enxergar. Ele precisava voltar a enxergar. E aí ele fazendo esse tratamento, nada dele voltar a enxergar. Ele ficou bravo, voltou lá na casa espírita, querendo saber por que ele não voltava a enxergar. E aí manifestou-se uma entidade, um espírito já mais esclarecido, e disse para ele, através do médium: por que o senhor quer voltar a enxergar? E aí ele disse: eu quero voltar a enxergar para que eu saia daqui e pegue o maldito que molestou a minha filha. E aí eu digo: será que as coisas que a gente quer, que não nos convém, nós teremos ela? Será que seria possível dar a este irmão a visão para que ele fizesse um mal? Então nós temos que pedir aquilo que convém, que seja para o bem. Por isso que Jesus já nos diz: fazei para o outro o que quereis para vós mesmos. Se a gente está querendo o mal do outro, é a lei de causa e efeito. Receberemos da mesma forma. Nós agradecemos a todos. Nosso tempo já se encerrou. Desejando aí que possamos realmente pensar nas questões que aqui foram faladas, que possamos cada vez mais entender e compreender e estudar. As perguntas que não deram tempo ficam para a próxima semana. Mais uma vez agradecemos também aos amigos de casa, os nossos amigos internautas. Agradecemos a todos a participação. Algumas perguntas serão deixadas para a próxima terça-feira, né? Para continuar no próximo capítulo, né? Muita paz, muita alegria a todos, inclusive aos internautas amigos.